Fala pessoal, bem-vindos ao canal Oficina do MacGyver. Eu sou o Guilherme Alteia e aqui eu quero trazer conceitos que eu venho aprendendo para resolver problemas aqui na minha obra e projetos elétricos, eletrônicos, qualquer coisa que possa facilitar as tarefas do dia a dia e também para a gente dar risada e se divertir um pouquinho também, né? Hoje eu estou na obra da minha casa e eu estou com um problema aqui de queda de tensão. Os cabos que saem lá do padrão de entrada até o meu quadro de distribuição, eles não estão bem dimensionados. Eu quero trazer a importância de fazer um bom dimensionamento, né, para evitar esse problema. Porque a gente tem alguns aparelhos que não podem sofrer queda de tensão acima de um certo percentual, né? Essa questão da queda de tensão, ela, se a gente for olhar para a norma NBR 5410, né, que é uma norma que regra as instalações de baixa tensão, ela permite até 4% se você tiver a energia vindo da concessionária, né, até 7% se você tiver geração própria. Porém, cara, isso, se você for fazer a sua instalação, isso pode ficar a cargo dos seus equipamentos, né? No caso, o equipamento mais sensível que eu tenho aqui, ele tolera até 10% de queda de tensão, o que eu já considero muito. Então, eu vou trabalhar aqui para ter uma queda de tensão de no máximo 6%. Bom, agora eu estou aqui dentro de casa, estou com a Paty aqui, ele vai me ajudar a ligar o forno ali, a air fryer. E a air fryer tá ali, né? A gente vai ligar tudo no máximo e mostrar a queda de tensão que tá dando aqui para vocês. A tomada do forno, né, e do fogão. Medindo a tensão que está antes de ligar tudo, ó, tá 225, 226 volts. Ó, agora a Paty vai ligar o forno. Olha só, já caiu para 214.8, quase 215 volts, né? Agora vai ligar a air fryer ali. Ó, 206.2 volts. Meu. Caiu aí, quase caiu 20 volts. Agora eu tô aqui com esse carretel. Aqui eu tenho 200 metros de cabo de alumínio 50 milímetros. Dá pra ver a diferença aqui, ó, de um cabo de 10 milímetros, né? Ó. E eu vou mostrar como é que eu cheguei nessa bitola, né? Eu tenho alguns cálculos que eu vou apresentar depois. É coisa simples, tá? Vou explicar bem direitinho para não ficar, para todo mundo conseguir entender. Galera, eu quero chamar atenção para uma coisa aqui, tá? Devido ao cabo de cobre, para atender os mesmos requisitos que eu preciso ali para minha instalação, devido a ele ser 3 vezes mais caro do que o cabo de alumínio, eu optei pelo cabo de alumínio. Estou fazendo uma instalação bem dimensionada, e isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Como dimensionar os condutores independente do material. Se ele é de cobre, de alumínio, tem as constantes que eu vou mostrar tudo bonitinho. Então, não se agarrem na questão de eu estar usando cabo de alumínio numa instalação residencial. Bom, o cabo que tem hoje aqui é um cabo de 16 milímetros. É esse aqui que eu tenho hoje. E ele que está dando queda de tensão. A gente vai desenrolar esse carretel até lá na frente, 200 metros de distância. Vai fazer as instalações e depois a gente chega nos cálculos lá para a gente ver como é que resolve a situação independente da distância, né, levando em consideração fatores ambientais também. Nós desligamos a energia lá no disjuntor, lá no padrão de entrada, e aqui já quero mostrar um outro erro, né? Além da bitola errada do cabo, tem um outro erro bem importante aqui, que é o cabo de alumínio estar ligado direto no disjuntor. Sem contar que ele foi passado aqui, né, por dobras ali de 90 graus, cara, e aqui o cabo fez todas umas dobras com os ângulos menores até, isso danifica o cabo de alumínio, né? Na parte do disjuntor, você não pode ligar ele diretamente no disjuntor porque ele sofre uma dilatação térmica muito grande, né, muito maior que a do cobre. Então, o que que significa, né? Que ele vai expandir, ele vai afrouxar o seu parafuso. Imagina que ficou calor, né? Deu bastante calor, ele expandiu, aí faz frio, à noite, sei lá, esfriou, a sua conexão aqui vai ficar frouxa, ou seja, vai ficar dando mau contato. Aqui pode gerar aquecimento, você pode não conseguir extrair toda a carga, toda a energia que você precisa para suas cargas, tá? A gente vai tirar esses cabos aqui, né? Eu coloquei um arame aqui, vou passar
uma fita isolante. Esse arame aqui vai ajudar a puxar o novo cabo de cobre. Vai ser um cabo de cobre daqui até a ponta do cabo, a entrada do cabo de alumínio aqui, né, no conduíte, que ele entra aqui embaixo. Ele vem aqui pela cerca e depois ele chega aqui embaixo. Galera, dá trabalho. A Paty tá puxando um fio ali por trás das árvores. Tá lá, ó. E eu tô aqui controlando o carretel pra ele não sair aqui da gambiarra que a gente fez pra poder desenrolar ele. A gente fez um desenrolador de carretel aqui. E ainda estamos aqui nos primeiros 20, 30 metros. Já estamos suando tudo aqui, ó. Pessoal, a partir de uns 60 metros ali começou a ficar muito pesado pra Paty puxar. Aí para automatizar aqui, ó, eu coloquei essa cordinha aqui segurando as pontas do enxadão ali, do cabo do enxadão. E aí eu consegui automatizar o carretel. Agora a gente consegue puxar sem precisar alguém ficar ali cuidando dele, ó. Então, terminamos de passar os cabos em toda a extensão da estrada, os 200 metros. E agora a gente está indo com as ferramentas lá fazer as emendas, né? Emenda porque, é o que eu falei, né? O disjuntor lá do quadro, do padrão de entrada, eu também não vou fazer a ligação direto lá no alumínio, né? Então, eu tenho esses pedacinhos aqui de cabo de cobre de 35 mm e que eu vou usar para fazer a conexão entre o padrão de entrada e os cabos que vão chegar até o quadro de distribuição. Sobre os cabos de alumínio ficarem frouxos, ó, esse aqui ainda tá bem firme aqui, mas esse outro aqui, ó, já tá bem mole. Eu já tinha apertado isso aqui recentemente, né? Então, aqui eu vou colocar um de cobre que vai sair por ali e vai engatar no de alumínio que eu vou prender ele direitinho aqui em cima do portão. Bom, agora eu vou fazer a emenda aqui, né? Eu vou usar esse conector bimetálico, né? Ele tem essa pecinha aqui que ela permite você conectar o cobre, né, com o alumínio. Você põe o cobre de um lado, o alumínio do outro da pecinha. Precisa ser um conector bimetálico para não dar corrosão, né? O zinabre. Senão, se você ligar direto, fizer uma emenda direto do cobre com o alumínio, isso vai gerar uma oxidação, né? E com isso você vai ter zinabre no meio da sua conexão, ou seja, você vai perder a conexão. Isso gera mau contato, gera aquecimento. Olha só, aqui ó, o cabo de alumínio, é importante ele ficar, tá vendo aqui ó, a isolação dele não ficar assim ó, para dentro aqui. Ele tem que ficar para fora assim ó, para dar o melhor aperto, entendeu? E essa lingueta aqui também, ó, bem no limite ali da isolação. Então você tem que cortar um tamanho ideal aí para ter a conexão dessa forma assim. Aí é só colocar o de cobre aqui. Ó, dessa forma vai ficar perfeito. Agora é só apertar. Vou apertar um pouco na mão aqui. E o resto eu faço na chave. Uma chave de boca aqui e uma chave inglesa vai me ajudar nisso. Fazendo a última conexão aqui, né, da última fase. Já fiz no neutro e da primeira fase. Agora fazendo dessa última aqui. Conectei as fases aqui, o neutro vem daqui. Agora eu vou arrumar e ajeitar esse cabo aqui em cima do portão. Vou deixar uma folga aqui porque eu vou fazer um telhadinho aqui, né, para proteger o portão. E aí eu vou subir um pouco mais esse fio além do que tá hoje, né, em cima da coluna. Bom, agora vou tirar o cabo antigo para ali em cima.
Chegou a hora da gente entender a teoria por trás da descoberta, né, da bitola do cabo que vai servir aí a nós e a nossa família com segurança. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar uma fórmula bem simples para a gente encontrar, né, a princípio qual que é a bitola do condutor aqui inicialmente no circuito monofásico, né, ou bifásicos, se você tem fase neutra ou fase-fase, né? Vou deixar uma tabela na descrição que já ajuda a gente a fazer esse cálculo, né? A gente só muda aqui os valores em amarelo e os valores em verde aqui já saem prontos para a gente, né? Se você estiver falando aí de um circuito monofásico ou bifásico, vai estar na coluna H. O resultado para trifásico vai estar na coluna I. Se você quiser aprender a fazer a fórmula, além de usar a tabela, a fórmula é essa. S vai ser o resultado que a gente está querendo, né? A bitola do nosso cabo em milímetros quadrados. Tem um 2 aqui, né? Multiplicação por 2, porque são dois cabos, né? No caso de circuitos monofásicos e bifásicos, a gente considera aqui a ida e a volta, né? O P é a resistividade ôhmica do material, que é um valor taxado, você não precisa se preocupar com isso. Você pode pegar aqui o valor do alumínio, se você estiver falando de cabo de alumínio, ou cobre, se você for usar cabo de cobre, né? Pessoal, cuidado com os cabos CCA, que são cabos de alumínio cobreados. Muitas vezes eles são vendidos como cabo de cobre, aí você compra enganado e vai ver, você raspa um pouquinho ali do condutor, você vai ver que tem um alumínio por baixo. Você também coloca o comprimento do condutor, você também coloca a corrente em amperes, e tudo isso dividido pela queda de tensão em volts que você quer ter. Bom, então vamos aqui para a conta com os valores que eu tenho aqui, que são 2 vezes 0,2857, que é o valor do alumínio, né? O valor da resistividade ôhmica do alumínio, multiplicado por 210, que é a distância que eu tenho do padrão de entrada até o quadro de distribuição. Isso multiplicado por 80, que é a corrente de projeto da minha residência. Então, é a máxima corrente aí que eu posso chegar. Tudo isso dividido por 6 sobre 100 multiplicado por 226. O que é o 6 aqui, né? O 6 é a quantidade de queda de tensão percentual que eu vou aceitar na minha residência. Eu estou dividindo por 100, né, para ter o decimal disso, para multiplicar por 226 e ter o valor em volts que isso representa, né? Quanto que representa 6% de 226, que é a tensão que eu medi lá no padrão de entrada. Então, fazendo a primeira parte da conta, né, dá 959,952 dividido por 0,06 multiplicado por 226. Isso dá 959,952 dividido por 13,56. O resultado disso é 70,80 milímetros quadrados. Só lembrando, né? Esse valor aqui, do 6 sobre 100 multiplicado por 226, foi só uma forma que eu achei mais fácil aí de mostrar para vocês como é que vocês vão achar o valor em volts da queda de tensão a partir da queda de tensão que vocês vão colocar aí, né? Se é 4% ou 7% lá nos casos da NBR 5410, no meu caso, né, tô sendo um pouco teimoso aqui, colocando 6% por conta dos meus aparelhos. Eu sei que eu tenho uma longa distância, eu sei também que a bitola do meu cabo, por consequência, vai ser muito grande. Bom, pessoal, tô mostrando todos esses cálculos aí para vocês, mas vocês viram que eu tava desenrolando um cabo de 50 milímetros quadrados lá no sítio, né? Então, só para explicar para vocês, aquele cabo ainda é uma instalação provisória, visto que eu vou fazer uma oficina lá no fundo do sítio e eu vou fazer uma instalação própria para ela. Então, muitos dos equipamentos que eu estou utilizando ali na casa hoje vão ficar exclusivamente na oficina com uma instalação elétrica segregada. Aqui vocês viram que deu 70,80 usando a corrente de projeto, né? Bom, porém vocês viram que eu estava desenrolando ali um cabo de 50 milímetros quadrados, né? E como é que eu cheguei nesse número, né? Ao invés de colocar corrente de projeto, eu fiz uma ponderação aqui particular minha, né, que eu não recomendo vocês fazerem. O que eu fiz, né? Eu peguei a potência aparente ali dos meus aparelhos, né? A corrente que isso vai me resultar, ligando todos esses aparelhos em conjunto, e eu cheguei no valor de 55 amperes. Coloquei chuveiro, coloquei o forno elétrico, mais air fryer, tudo isso aí deu 55 amperes. Se você for fazer esse trabalho profissionalmente, você coloca a corrente de projeto. E eu cheguei no valor de 48,68 milímetros quadrados. Se a gente for olhar, não existe um cabo de 48 milímetros quadrados, né? O que eu
tenho que fazer é jogar para cima e eu encontro aqui o cabo de 50 milímetros quadrados. E aí o valor da bitola do meu cabo que eu estava desenrolando ali no começo. Então, conhecida a bitola mínima, né, de acordo com a queda de tensão envolvendo a distância, a corrente e a tensão que a gente vai aplicar, a gente tem que considerar alguns fatores da norma NBR 5410. De acordo com a tabela 33 da norma, o método de instalação, o método de referência que eu tenho ali na minha residência para os condutores, né, do primário, que vai fazer a conexão ali entre o padrão de entrada e o quadro de distribuição, é o método de número 17 e método de referência E. Mas para a maioria das pessoas, o método de instalação mais comum vai ser o B1, que fala de condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. É basicamente aquele conduíte geralmente amarelinho que fica embutido dentro da parede por onde você passa os fios. Então, conhecido o método de instalação dos condutores, a gente vai aqui para a corrente máxima do circuito, né? No caso, vamos usar aqui a corrente de projeto, no meu caso é 80 amperes, né? Aí aqui nas tabelas da NBR, a partir da tabela 36, né? Da 36 até a 39, ele vai falar de capacidade de condução de corrente. Aí a gente tem que observar a isolação, né? No meu caso não é PVC, a minha isolação é de XLPE, ó, aqui já começa XLPE, mas o meu método de instalação é o E. Chegou aqui. Tabela 38, ela fala do método E, mas para PVC, né? Mais um pouco. Tabela 39, ela já fala aqui do método de referência E, para isolação de EPR ou XLPE, condutores de cobre e alumínio. Aí a gente vê que a temperatura no condutor aqui ela já pode ir até 90 graus, né? Diferente da de PVC que vai até 70. Ou seja, só pela isolação eu já tenho uma possibilidade de passar mais corrente do que no de PVC, né? Então, olhando aqui no método E, condutor de alumínio, está falando dessa coluna aqui, porque são 3 condutores carregados, né? Eu tenho fase e um neutro ali. Aí eu procuro aqui, né, qual que é o cabo que atende minimamente a minha corrente. Aqui, ó, de 16 ele chega perto, mas não atende, né? Eu tenho que jogar para cima, então. A gente vê aqui que o de 25 já atende, né? Ele já passa até da corrente que eu preciso. Porém, a gente já viu ali pela conta que o de 25 não me atende em relação à queda de tensão. O que eu vou fazer aqui basicamente é conferir se o cabo de 50 milímetros aqui ele está adequado aqui de acordo com a norma, né, para a corrente que eu preciso. Tá, agora sabendo que o cabo de 50 milímetros ali atende a minha corrente de projeto, né, eu vou aplicar fatores de correção. No caso, como eu não estou empilhando condutores, eu não vou enterrar o cabo no solo, não tenho que me preocupar com fatores de correção de agrupamento de circuito, de resistividade térmica do solo, né? O que eu tenho que me preocupar aqui na minha instalação é o fator de temperatura. Para você saber aí se você tem algum outro fator de correção, é só você olhar aqui as tabelas que está no link da descrição também. Você vai encontrar os fatores de correção para temperatura, para a resistividade térmica do solo, caso você vá enterrar seus cabos, para agrupamento de circuitos, né? Você vai vendo aqui, eu estou agrupando 4 circuitos, eu tenho que pegar aqui qual que é a referência, né? Se é o ar livre ou sobre superfície, se é camada única e tal. O que for aí para sua situação, você vai encontrar aqui o fator de correção que se aplica à sua situação. Aí você pega aquela quantidade de corrente que o cabo suporta inicialmente, né? No caso aqui o meu 50 milímetros 146 amperes com 3 condutores carregados. O neutro também conta como condutor carregado. E aí você faz a multiplicação pelo valor do fator de correção que você encontrar. Aí o mesmo para agrupamentos consistindo em mais de uma camada de condutores, agrupamentos para linhas com cabos diretamente enterrados. Tem toda essa questão aí que, se você não souber fazer, eu aconselho chamar um eletricista. Até mesmo se você for fazer uma instalação trifásica, provavelmente você vai estar usando aparelhos aí que vão já exigir uma correção do fator de potência, né? Que aí é melhor ter um eletricista especialista nesse assunto para te ajudar. Então, na tabela 40 da norma, procurando aqui a minha temperatura de referência, a minha cidade é fria na maior parte do tempo, mas eu estou colocando aqui uma temperatura de 35 graus, porque esses dias bateu aí marcas históricas, então já estou colocando
para cima já para garantir. Coloquei aqui então 0,96 é o meu fator de correção para minha isolação XLPE. Aí fazendo a conta, né, peguei ali a capacidade inicial do meu condutor, 146 amperes, fiz a conta aqui com o 0,96 que é um fator de correção, eu tive ali 140 amperes. Ainda atende a minha corrente de projeto, né? Mas antes de finalizar, a gente tem que olhar para a tabela 47 aqui só para garantir que a bitola que a gente vai usar, ela está de acordo com a seção mínima de condutores, de acordo com a norma, né? Então, para o nosso caso aqui, né, circuito de força, a gente está falando de condutores e cabos isolados. Circuitos de força, eles têm que atender no mínimo 2,5 milímetros para cobre e 16 milímetros para alumínio. O meu cabo de 50 milímetros ele já passa disso, né? Bom, então a gente conclui que a bitola adequada, né, levando em consideração que eu já fiz a ponderação ali da quantidade de corrente que eu vou utilizar, é 50 milímetros quadrados para 55 amperes, né, em 220 volts. Pessoal, alguns dias se passaram desde que a gente trocou o cabeamento e agora a gente vai fazer o teste para ver o resultado, se ficou bom, se ficou ruim, como é que ficou essa queda de tensão aí. Então nós vamos fazer o mesmo teste agora, a gente vai ligar a air fryer e o forno aqui no máximo aqui da capacidade dele, né? E aqui eu vou fazer a medição da queda de tensão. Então, ó, inicialmente temos aqui 229,3 volts aqui na tomada aqui do forno, né? Agora a gente vai ligar a air fryer. Ó, 224,3 volts, ponto 1. Agora a gente vai ligar o forno aqui no máximo. Ó, 218,9 volts. Ó. E aqui no quadro tá dando 219 volts. A gente viu que a queda de tensão aqui, ela é quase insignificante, né, entre o quadro de distribuição e a tomada onde eu estava fazendo a medição. Isso porque o circuito é muito próximo, ele já sai daqui, já entra ali, já desce ali para a ilha, questão de 5, 6 metros de cabo. Então agora a gente vai desligar tudo para ver quantos volts está chegando aqui no quadro com tudo desligado. Ó, então antes de ligar tudo, ó, 227 volts. Ó, pessoal, estou ligando individualmente o forno aqui para contar quantos amperes ele está puxando, ó, 8,3. Eu vou fazer o mesmo com a air fryer agora. O air fryer aqui está puxando 7,75, 73 amperes aí. Bom, galera, vocês viram que melhorou bastante, né? Foi lá de 20 volts, foi para 8 volts de queda de tensão. Mas ainda é muito, cara. Era para estar caindo 3,5, 3,8 volts no máximo. Se o cabo tem realmente 50 milímetros que tem. Então eu vim aqui no quadro de distribuição para ver quanto que está caindo de tensão aqui, porque eu estou achando já que é o ramal. Além, você viu que melhorou bastante, né? Foi de 20 para 8. Porém, ainda está caindo além do que deveria. Olha, estou aqui no quadro de distribuição. Pedi para a Paty ligar exatamente os mesmos aparelhos lá. E aqui está dando 223,6, 223,8. Vendo? Pedi para ela desligar agora. E olha só, a tensão de entrada aqui, neste momento está em 227,6, 227,7 volts. É, galera, vocês viram o tanto que está caindo de tensão nos cabinhos da companhia ali, uns cabinhos que parecem ter uns 10 milímetros de espessura e de alumínio ainda, cara. 4 volts de queda de tensão, aproximadamente 4 volts ali só nos cabos da companhia, que tem ali 8 metros de distância do transformador, cara. O transformador fica do outro lado da rua. E no meu cabeamento tá caindo o que a gente esperava mesmo. Então a engenharia funciona, cara. Que conclusão que eu chego disso, né? Beleza. Consegui fazer a minha parte, né? O dimensionamento dos cabos tá legal. Porém, eu vou ter que conversar com a companhia para eles arrumarem aquele ramal ali. Eu já sabia que tinha alguma coisa estranha ali naquela instalação, cara, naquele ramal ali. E agora com esses cálculos não sobrou dúvidas de que realmente aquilo ali precisa ser revisto. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se faltou alguma coisa, se faltou falar alguma questão, se eu falei alguma coisa errada, vocês podem deixar nos comentários aí pra gente ir melhorando. Galera, é isso aí. A
A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até logo.